Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Direto ao Ponto Entrevista. Eu sou Paulo Machado e hoje tenho o grande prazer de entrevistar o Ildo Gozo e a gente vai falar sobre apoio fraterno, atendimento fraterno, um tema muito importante para esse momento que nós estamos vivendo. Como que o Espiritismo aborda essa questão do apoio fraterno com dependentes químicos? Como é que funciona esse trabalho? Como que foi durante esses últimos períodos que nós passamos essa crise sanitária? Nós temos agora Setembro Amarelo vindo também, que é um tema que vai ser bastante em alta, essa dependência química, como nós espíritas podemos ajudar, e você também, obviamente, que não é espírita, como é que você pode também se envolver com esse trabalho, pois tem muitas pessoas precisando. Então, hoje, no nosso bate-papo, a gente vai conhecer melhor como funciona esse trabalho e a importância dele na sociedade que a gente vive. Então, eu quero dar as boas-vindas aqui ao Ildo, seja muito bem-vindo, Ildo. Ele é voluntário de um grupo de apoio fraterno da AME Brasil, que é a Associação Médica Espírita do Brasil. Ildo, seja muito bem-vindo ao Direto ao Ponto. Boa noite, tudo bem? Como é que está, Paulo? Tudo ótimo, é um prazer ter você. Só um recadinho antes que eu esqueça, deixo sempre por final, mas se você puder, já vá deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, ajude a divulgar essa mensagem, porque muitas vezes ela acaba chegando bem naquela família que está passando por uma situação de dificuldade, que precisa. Então ajude a disseminar esse trabalho bonito que o Ildo faz e que a gente vai conhecer agora. Ildo, explica pra gente como é que funciona o trabalho de apoio fraterno que você realiza aí junto à AME. Então, ali na sua primeira fala, é bom a gente fazer uma distinção, que é importante, que é uma coisa que faz muita confusão, entre atendimento fraterno e o grupo apoio fraterno. O atendimento fraterno é aquele atendimento espiritual que as casas espíritas realizam para qualquer pessoa que chegue à casa espírita, né? O grupo apoio fraterno é um grupo de mútua ajuda a dependentes químicos e familiares, né? Então, é um grupo específico para esse tipo de abordagem, né? Para abordar a dependência química e os seus efeitos dentro dos seus familiares, né? São os codependentes, que é uma doença também como a dependência química. Que legal. É importante que você fez essa distinção realmente, porque para quem não é espírita e às vezes não está familiarizado com os trabalhos de uma casa espírita, dentre o passe, algumas têm cromoterapia, outros serviço à palestra, claro, existe também o atendimento fraterno, que é quando a pessoa vai ali para conversar, para desabafar, para receber um acolhimento espiritual, para uma série de coisas. E aqui a gente está falando de uma coisa que, apesar do nome ser parecido, é o grupo de apoio, o grupo Apoio Fraterno, que é o nome do grupo e que faz parte da AME Brasil, Associação Médica Espírita Brasileira, e que realiza um trabalho específico com dependentes químicos e seus codependentes, que são os familiares, porque eu imagino que quando a pessoa cai nesse buraco, infelizmente, ele acaba arrastando consigo muitas pessoas em torno de si, pai, mãe, irmão, esposa, marido, enfim. Ildo, como é que funciona? Vamos começar um pouco da história, assim, como é que você entrou nesse trabalho? Como é que foi assim essa tomada de decisão? Olha, eu vou aqui ser um voluntário para ajudar essas pessoas que eu vejo que elas precisam. Como é que é a tua história nisso? Na verdade, assim, eu conheci esse trabalho num Simpame, né, que é o simpósio da Associação Médica Espírita do Paraná, né, há uns 4 anos atrás. Eu assisti uma palestra do Dr. Edson Cardoso, que é um psiquiatra de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, que ele que foi o criador dessa metodologia, né? Então, o que ele fez na época, isso em 2004? Ele pegou as metodologias que existiam de amor exigente, do Alcoólicos Anônimos, dos Narcóticos Anônimos, né? E fez uma metodologia linkada à doutrina espírita, né? Então, o diferencial que ela tem, que essas outras formas de grupo de mútua ajuda, eles são todos, não tem nenhuma ligação religiosa, trabalham a espiritualidade, mas não tem nenhuma ligação com nenhuma corrente religiosa. O nosso grupo de apoio fraterno, ele é baseado totalmente em cima da doutrina espírita. Então, foi adaptado os princípios, né, que são trabalhados principalmente no Alcoólicos Anônimos, né, a
a doutrina espírita, né? Ao Uhum. livro dos espíritos, ao evangelho, né? Então, eles fizeram uma metodologia específica para se trabalhar dentro da doutrina espírita. Que interessante. No Alcoólicos Anônimos, eu não sou especialista também, mas eu já li algumas coisas. Parece que são 12 passos, né? Tem o número 12, tem a questão da moedinha que você ganha aí com tantos dias que você tá sóbrio, né? E assim, vocês também adotam essa questão de 12 passos, da moedinha como um troféu, assim, para uma motivação para a pessoa se manter limpa. Uhum. Quais são as similaridades aí com essa metodologia? As similaridades são os 12 passos, só que nós trabalhamos em cima de 12 princípios, né? Uhum. Então, a gente tem alguns exemplos ali, tem semelhanças físicas, caracteres da perfeição, a gente trabalha livre-arbítrio, trabalha a missão dos pais, né, amor paternal e amor filial, né, então, são princípios, 12 princípios que a gente vai trabalhando ao longo de um ano todo, né, a metodologia são, por 3 semanas é repetido esse princípio, né, a Uhum. gente fala em torno de uma primeira parte ali, que a gente chama de espiritualidade, 35 minutos, né, 20 minutos sempre tem um palestrante que vai falar sobre o princípio, e uns 15 minutos se abre para discussão entre os dependentes, codependentes e voluntários, né, para discutir sobre esse princípio. Entendi. E E pode continuar, por favor. isso. Daí nós temos na reunião, né, já adiantando para conhecer a estrutura um pouquinho, né, uma segunda parte que são os depoimentos, né, cada pessoa aí sim entra dentro da sua problemática, né, e nesse momento separados grupos, né, ficam numa sala ficam os dependentes com 2 voluntários e noutra sala os codependentes com os demais voluntários, né? E aí cada um dá o seu depoimento de como está sendo a sua semana, né? E através dos depoimentos vai sendo feito um espelhamento e cada um vai descobrindo o caminho que deve seguir. Interessante. E só para as pessoas conseguirem visualizar, você mencionou que antigamente isso era feito de uma maneira presencial e agora, por conta da situação que nós estamos vivendo, passou a ser online e talvez permaneça online, porque apesar de não ter assim aquela questão do acolhimento presencial, você consegue abranger muito mais pessoas que talvez não tivessem condições de estar ali, né? Isso mesmo. A gente no presencial é essa estrutura que eu te falei, em salas separadas, né? E no virtual, a gente também separa em salas dentro de salas virtuais, né? Então, Uhum. a primeira parte todo mundo junto, a segunda parte a gente separa em salas virtuais. Então, assim que os grupos passaram a funcionar agora durante a pandemia, né? Ah, e deixa eu ver se eu entendi. Então, a AME Brasil, ela tem esse trabalho como um todo, e daí ela distribui, assim, com a capilaridade através das casas espíritas. Então, cada casa espírita que é parceira nesse projeto faz o seu grupo, o seu atendimento, tem ali os seus pacientes, e assim a AME consegue coordenar de uma maneira geral todos aqueles que você mencionou, tem aqui em Curitiba, Campo Largo, Pinhais, Cascavel. É assim que funciona? Isso, ela funciona de uma maneira de uma parceria, né? Uhum, A casa espírita que tem a disposição de ter esse trabalho, uhum. entra com o espaço físico e os voluntários, né? E a AME Brasil, né, faz a capacitação desses voluntários. A Entendi. dependência e a codependência são duas doenças que têm características bem específicas, né? Uhum. E que se a gente não conhecer bem essas características, fica difícil a gente conseguir ajudar tanto o dependente como o codependente. Explica um pouquinho só Diga. para as pessoas entenderem, para eu conseguir visualizar também, o que que é o codependente? A gente, tudo bem, é a mãe do filho que está drogado, mas por que que tem esse nome codependente? Qual que é o papel ali? O codependente, a codependência, na verdade, é uma doença de dependência emocional. Ela Uhum. inicialmente foi ligada aos alcoólicos, né? Uhum. Mas hoje ela é uma doença que se estende a toda aquela pessoa que tem alguém que dependa em demasia dela dentro de sua casa. Então, você pode ser um Uhum. codependente de uma pessoa de um doente terminal, você pode ser um codependente
de um alcoólico, Um pode ser idoso de que um idoso, incapacitado, isso, é uma característica que cada de um pessoa filho vai autista, desenvolver. talvez, assim, de alguma pessoa que requer que Isso, você esteja ali. pode acontecer isso. É Entendi, mais comum dentro de dependentes químicos pela característica da doença da dependência química, né? entendi. Você acaba privando aquela pessoa da liberdade dela de fazer as coisas dela porque ela tem que estar ali sempre ao seu lado, então ela passa a ser uma codependente química, é isso, né? É mais ou menos isso. Entendi, tentando Isso, colocar de uma forma mais simplificar muito, né? É que, simplificada. na verdade, a família adoece junto, né? Uhum, E a família, não que ela cause a dependência química, mas à medida que ela adoece, ela passa a ser uma facilitadora, né? uhum, Pelas características do dependente químico, de manipulação, né? De trabalhar muito colocando culpa nos familiares, e aí ele vai manipulando toda a família. E a família vai aham. se deixando a ser manipulada, né? E aí que se instala a codependência. Entendi. E a família vai adoecendo junto, né? Então, Adoece junto. entendi. Até porque eu não consigo imaginar uma mãe que esteja plenamente feliz sabendo que o seu filho está numa situação dessa, né? Sim. Então, é bem difícil. E, Hildo, o grupo que você atende especificamente, são quantas pessoas? Qual que é a frequência? Como é que é, assim? Vamos pegar a célula que você atende, Tá. que você participa. O nosso grupo, nós somos em 9 voluntários, né? O nosso grupo funciona já há 3 anos, né? E a gente tem, assim, uma variação muito grande. Tem épocas que a gente tem bastante assistidos, né? E tem épocas que a gente tem poucos assistidos, né? Uma questão que a gente tem, assim, que é muito importante, é essa necessidade de divulgar mais esse trabalho. É um trabalho que ainda é pouco conhecido dentro das casas espíritas, né? E então a gente tem essa necessidade de estar aqui falando para que cada vez chegue a mais pessoas, né? Entendi. A própria característica do dependente e do codependente que faz com que haja essa alternância de frequência, né? Uhum. Porque são doenças bem complexas, né? E também é importante a gente lembrar aqui que o grupo de mútua ajuda é uma parte do tratamento Uhum. do dependente químico, né? Não é a única, não é o único meu modo de se tratar, né? É uma peça extremamente importante. Todo Uhum. psicólogo, todo psiquiatra, toda comunidade terapêutica, quando o seu dependente indica a participação tanto do dependente como do familiar em Uhum. grupos de mútua ajuda, né? Então, Aham. é muito importante. Tá. E o nosso projeto tem esse diferencial que traz a visão da doutrina espírita, né? Que Uhum. vai acrescentar ali questões de vidas passadas, né? O entendimento de que muitas características vêm de outras encarnações, as lesões perispirituais que a dependência química provoca, Uhum. né? O consolo aos pais, que muitas vezes não vai ser nessa encarnação que vai se resolver essa questão, mas que eles vão ter uma outra oportunidade de ajudar esse mesmo espírito, né? As influências espirituais, que é um Uhum. componente importante também. Então, a doutrina agrega todos esses conhecimentos, né? Que são Legal. extremamente É, importantes. com certeza, um baita diferencial, né? Você pensar que na reencarnação, na influência dos espíritos, em tantas coisas ali que realmente fazem com que a gente enxergue o problema de uma outra forma, né? E eu vou reforçar no final, mas eu queria desde já, assim, a pessoa que está nos escutando, nos assistindo, e tem um caso assim, ou conhece uma pessoa e quer procurar a ajuda do grupo, como é que ela pode fazer? Então, o canal que eu acho que seria mais fácil, a gente também posso passar os telefones aqui, normalmente funciona assim, cada grupo tem um coordenador. Uhum. Agora, no virtual, né, então a gente tem o telefone de contato, via WhatsApp, com esse Aham. coordenador, a Uhum. pessoa entra em contato com o coordenador do grupo, através Uhum. do WhatsApp, ele inclui a pessoa num grupo que a gente envia o link da reunião, e no Uhum. dia da reunião é enviado o link para todos os dependentes e codependentes que queiram participar da Uhum. reunião, né? A gente vai deixar o WhatsApp aqui Isso. e vai deixar também na Uhum. descrição do vídeo, né? Ok. Então, quem estiver precisando, buscando, basta contactar
esse WhatsApp vai cair com o coordenador, explicar a situação e ele vai dar o direcionamento, é isso, né? Isso mesmo, É isso simples, mesmo. Bem que legal. simples. E me conta uma coisa, Edu, qual que é, assim, eu imagino que a pessoa, ela acaba sendo às vezes coagida pela família, ou ela acaba, ou a pessoa vai tão profundo no poço que ela mesma busca essa ajuda. Como é que é? Às vezes ela é meio empurrada, não, ela vai de coração aberto Uhum. buscar essa ajuda. Como é que você recebe a maioria das pessoas aí? A maioria das vezes quem chega por primeiro é o familiar, Uhum, né? Em primeiro lugar, normalmente vem o familiar. Algumas vezes o familiar já traz o dependente, mas traz meio de arrasto, não é muito pela uhum, vontade dele, né? uhum, Então, normalmente o que a gente recebe é o familiar. uhum, E assim, pode perguntar, mas e adianta, né? É importantíssimo o papel da família no processo de recuperação do dependente químico, né? uhum, Como eu falei anteriormente, a família às vezes é a facilitadora. uhum, Se estabelece assim uma relação entre os familiares que fica muito cômodo para o dependente químico ficar no uso, né? uhum. Na adicção que a gente fala, né? Por todos os comportamentos que a família tem. À medida Poderia que dar a alguns exemplos, só para de repente as famílias que estão assistindo ver se elas não estão fazendo isso, como evitar? Isso, então, financiar a droga. Tem muitas famílias que vão comprar a droga e traz para casa para o dependente não sair de casa, Uhum, né? Então, o financiamento, esse é o que é mais importante. O deixar o dependente dentro de casa sem nenhuma tarefa, sem nenhuma ajuda, ele fica só em função de usar a droga. Então, são vários comportamentos que os familiares têm que facilitam o uso. Então, uhum. enquanto ele não tiver o desconforto daquela situação, ele se mantém no uso, ele não tem força de vontade própria, né, por problemas bioquímicos, por comportamentais, por todas as características da doença, né? Então é necessário que a família tire ele dessa zona de conforto. Eu imagino que, e como você falou, é difícil às vezes você esperar que a pessoa vá ter a iniciativa porque ela precisa ser resgatada, né? Ela já está tão lá embaixo que dificilmente ela vai ter assim, olha, não, eu preciso de ajuda, eu vou atrás. Isso. A dependência química é outra coisa importante na característica da doença, que é uma doença progressiva, né? Uhum. Então, no começo é uma coisa para você conseguir tirar alguém da dependência química, mas à medida que vai passando os anos, vai se aprofundando. Vai Fala, ficando mais difícil, né? vai ficando mais difícil. Então, pode falar assim: não, mas a gente identifica logo. não. Uma família demora de 3 a 4 anos para identificar que tem um dependente químico dentro de casa. Olha só. E esse é um período, já é algo muito grande, porque vai perceber a hora que a coisa já está muito complicada. A hora que começa a causar acidentes, a hora que perde emprego, a hora que não consegue mais estudar. Uhum. Então, a hora que as coisas, que os grandes males começam a acontecer, aí chama a atenção da família. Mas Entendi. o uso já vem lá de trás, né? E dependência química é um termo muito abrangente, né? Quando você fala em dependência química, a grande maioria dos casos, o que que é? Crack? Não, quando a gente fala em dependência química, é tudo, inclusive álcool e tabaco, Hum, né? Então, nosso grupo de mutua ajuda, ele trabalha também com usuários, com tabagistas, com uhum. alcoolistas, com crack, com cocaína, com maconha, né? Com qualquer droga, lícita ou ilícita. Qualquer droga psicoativa, lícita ou ilícita, provoca dependência química. Há uma predominância de algum tipo de substância aí que você vê na maioria dos casos ou não? É bem distribuído? Ainda o alcoolismo é o predominante, né? A gente vai Entendi. ter o alcoolismo, o álcool como um grande vilão aí que pouco se fala, né? Entendi. Mas é um grande vilão ainda. É Até claro por que ser lícito, né? Uma droga até por lícita. ser lícito, né? Mas assim, é claro, as drogas mais pesadas, principalmente o crack, são as que têm mais a dificuldade da pessoa sair. Uhum. São aquelas que acabam levando a situações extremas, né? Situações de rua, né, a condições mais complexas de serem resolvidas, né? Uhum. E a questão de faixa etária, existe uma faixa etária assim predominante também que vocês atendem? Que vocês Não, recebem? É bem distribuído assim, é bem desde distribuído. adolescente até pessoas depois dos E, 40. a gente já chegou a atender pessoas lá de 50 anos, né? Hum.
Entendi. Então, assim, não tem uma idade limite, Entendi. né? E com essa situação que a gente está vivendo de crise sanitária global aí, houve um agravamento dessa situação aí de abuso de substâncias e tudo mais? Você notou assim uma mudança? A gente dentro do grupo ainda não notou essa mudança, mas a gente está sempre estudando, escutando palestras, né? O que a gente vê um agravamento não só no Brasil como no mundo do quadro da dependência química. Uhum. Realmente houve um aumento no consumo, principalmente do álcool, né? E durante a pandemia. Então, acredito que a gente vai ter uma demanda bem grande aí de trabalho. Lembrando que o nosso grupo não é específico a espíritas, né? A Uhum. gente não tem necessidade de ser espírita, apesar da gente ter a abordagem dentro da doutrina espírita, a pessoa pode ser de Sim. qualquer religião, não tem Claro, desde que esteja necessidade. ciente que a abordagem é sobre a luz Isso, da doutrina isso, espírita, da né? doutrina espírita, Mas né? não é, nem vai buscar converter a pessoa, nem então Não, a pessoa não, pode não ficar bem é esse tranquila em o relação a objetivo. isso, claro. Isso, não Todas as tem. religiões, ateus, são todos bem-vindos ali que busquem ajuda, né? Isso. A doutrina espírita vai ser um algo mais, né? Uhum, Aquelas questões que eu toquei anteriormente, né? É uhum. um abrangendo o olhar dessa pessoa, né? Que legal, é porque às vezes a pessoa, sei lá, de uma religião diferente, eles vão querer mudar minha religião e não tem nada a ver que não é por aí, Não, né? não. E me conta uma coisa, a questão de a pessoa perceber e admitir que é viciada. Porque muitos, eu imagino, por exemplo, já têm um vício com álcool, mas acreditam que não são viciadas ou acreditam que fazem um uso seguro. Como é que você faz para a pessoa identificar assim, olha, será que eu estou viciado? Qual que é o ponto, assim, quais são os indícios que a pessoa pode ver? Olha, eu deixei de ter um consumo, não sei se existe num nível seguro, num nível aceitável, e agora eu estou começando a estar numa linha ali perigosa, beirando o vício. Então, essa questão também é como a doença tem várias fases, né? Então, ali a gente também tem a fase da negação, a fase da contemplação, a fase da aceitação, até que a pessoa realmente engaja no tratamento, né? Uhum, Como é que isso vai acontecer? Isso é muito importante durante os depoimentos que acontecem, né? Então, você vai ter vários dependentes que vão contar a sua história. Então, muitas vezes, aquele que está ali, que acha que faz um uso controlado, que não tinha nem motivo para estar lá, que está lá porque o familiar obrigou ele a estar lá, quando ele começa a escutar as outras histórias, né, daqueles que já estão há mais tempo no grupo, ele vai se identificando. E daí, sim, ele vai trabalhando dentro da mente dele esse entendimento, né, de que, opa, peraí, o cara estava no fundo do poço e ele passou por coisas que eu estou passando agora, poxa, uhum. qual que é o meu caminho, né? Aonde vai levar essa estrada, né? Isso, então, não somos nós, os voluntários, que vamos mostrar isso para ele, né? São A os outros gente casos aí. são os próprios iguais que vão estar falando. Então, é Uhum, assim que trabalha um grupo de mutua ajuda. É muito uhum, mais, a gente é muito mais o facilitador, né? Em fazendo perguntas, em procurando extrair o sentimento, o que está por trás daquilo que está acontecendo, né? Do que a gente não dá conselhos dentro de um grupo de mutua ajuda, né? A gente não faz julgamentos, né? Simplesmente a gente é o facilitador, vai fazer uhum. com que através dos depoimentos, né, a pessoa vá chegando ao entendimento da doença. Na primeira Entendi. parte da espiritualidade, junto com os princípios, aí sim a gente explana um pouquinho para ele ir entendendo o processo da doença também. Mas nunca um conselho direto é dado, né? Ah, Sempre cada um vai montando, né, o seu caminho de recuperação. porque eu imagino que muitas têm uma falsa crença, como você falou, ficam no estado de negação. É aquela famosa frase, né? Quando eu quiser, eu paro. Eu não sou dependente. Eu tomo um drink toda vez que eu chego do trabalho à noite, mas é para relaxar.
para alguma coisa assim, e daí a pessoa, quando vê, era um drinkzinho, daí já era um vinho, daí um whisky, daí sei lá o quê, e quando vê, a pessoa já vai para negação. Por isso que naqueles filmes, eu não sei se você reconhece assim, mas filme americano, quando você acaba vendo uns alcoólicos anônimos ou esses grupos, a pessoa tá ali, daí chama lá, fulano. A pessoa fala, oi pessoal, daí todo mundo cumprimenta, eu sou fulano de tal e eu tenho um problema com o álcool. Ela começa com essa introdução, porque essa admissão, a pessoa admitir que ela tem esse problema é muito importante no processo? Esse é o primeiro passo, né? Uhum. É você admitir a sua impotência perante a droga, né? Uhum. Ou perante o álcool, perante, né? Então, esse é o primeiro passo. A partir daí, que vai se dando outros passos, né? Uhum. Mas o primeiro que é dado é essa admissão de que realmente eu sou impotente. Enquanto Uhum. o dependente não tem isso interiorizado, ele não vai conseguir dar o segundo passo. Né? Entendi. E à luz da doutrina espírita, pela sua experiência de vida com o grupo, assim, porque uma coisa é você tomar uma taça de vinho no final de semana com um casal de amigo, com a esposa, e a outra coisa é realmente você, sei lá, tomar até cair ou tomar destilados todos os dias. Há um nível seguro, assim, para você tomar uma bebida? Isso é errado perante a doutrina espírita? Ou um pouquinho não faz mal? Qual que é esse pouquinho? Como é que você enxerga toda essa história? Bom, uma das condições para ser voluntário do grupo é que não beba, né? Uhum. Que não beba, não fume, não faça uso, mesmo esse uso Esporádico, recreativo. costuma-se dizer assim que é socialmente, Aham. socialmente, Socialmente. né? E então, assim, a postura realmente nossa dentro do grupo, dentro do apoio fraterno, né? É que realmente nem esse copo de final de semana, Aham. porque você sabe, dentro da doutrina espírita a gente aprende que quando a gente faz uso de qualquer substância dessas, nós abrimos brechas para as nossas companhias espirituais, Uhum. né? Então, se você, né, está trabalhando com isso, né, querendo que as pessoas se recuperem. Não Claro. existe visão dentro do apoio fraterno de redução de danos. Uhum. A gente está sempre em busca da abstinência, Total, né? né? Isso. Então, os voluntários também têm que fazer parte Claro. dessa maneira, né? Aí é compreensível porque eles estão nesse trabalho voluntário, mas eu pergunto assim, a Isso. pessoa que não faz parte, assim, a pessoa normal do dia a dia, você tem uma opinião sobre isso, ou alguma coisa aqui sobre a luz da doutrina, ou também não vamos apedrejar quem toma um copo de vinho com a esposa no sábado à noite, né? Ou você é um pouco mais rígido nessa questão ali. Eu acho que álcool realmente, por tudo que eu vi, é uma coisa que se deveria manter fora da tua casa 100%. Ok. Pessoal, minha opinião pessoal, né, é que dentro da minha casa não tem álcool, né, Uhum. não tem álcool. Por quê? Vou dizer por quê. Primeiro, o exemplo que eu vou dar para os meus filhos, Uhum. né? Segundo, eu não sei o antecedente espiritual dos meus filhos. Se Uhum. um dos meus filhos já tiver essa questão da dependência química e está trazendo para essa atual encarnação, a gente sabe que geneticamente toda pessoa que experimentar o álcool, de 10 a 15% se tornarão dependentes químicos, Nossa. né? Independente do meio que ele esteja, né? Mas 10 a 15% das pessoas que experimentam álcool se tornam dependentes químicos. Eu dei um exemplo uma vez numa palestra, eu peguei um revólver grandão assim, sabe? Um desenho, né, do revólver, e coloquei Mudou bastante. como se a gente colocasse 10 balas nesse revólver, né? E coloquei junto uma foto de um copo de cerveja, né? E brinquei, fiz aquela brincadeira, né? Propus a brincadeira da roleta russa com o revólver. Se você tem 10 balas e você põe uma, você tem 10% de chance de acertar essa bala, Uhum. né? Isso a grosso modo, né? Sim, sim. Se você tem um copo de cerveja e dá para o teu filho, tem 10% de chance dele se tornar dependente químico, Entendi. A pessoa já carrega né? isso, né? Tanto no perispírito como no Isso. DNA, na genética, e você pode dar o gatilho ali para fazer isso florescer. Daí eu deixo a pergunta, né?
se você tem filhos, tem sobrinhos, você arriscaria esses 10, 15% É. de E a uma doença que é incurável? Sim. E a pessoa que pode falar assim, mas se eu não der aqui e estiver monitorando, ele vai aprender com os amigos, nas festas, mas uma coisa é ele fazer assim, escondido, outra coisa é ele ter essa liberdade de tomar com 16 anos uma cerveja dentro de casa, na frente do pai e da mãe, é diferente, né? É a mesma questão de você sair e comprar droga para o teu filho. Quem Uhum. vai ser o responsável pela droga? Por ele usar droga? Né? Você prefere você matar o teu filho ou muitas vezes As escolhas dele, né? ou a justificativa normalmente é porque está em risco do traficante matar. Mas aí você prefere então você matar o teu filho do que o traficante? É. E coloca a Né? família inteira em risco, né? Eu fico imaginando uma mãe ter que ir atrás de droga para o filho com um traficante. E como você mencionou uma palavra muito forte, né? Que é incurável. Então, o alcoolismo, a dependência química são doenças incuráveis. Então, a pessoa vai sempre ficar abstinente, mas carregando o gatilho dentro de si. Sempre. Às vezes tem casos de 8, 10 anos de não estar mais no uso e volta para o mesmo uso que tinha lá. Né? Olha só. Então, é uma doença que ela é incurável, ela tem o seu controle, né? E isso tem que ser muito bem observado. Então, parece uma posição radical, essa linha do álcool, né? Mas, se a gente vai analisar, né? E ainda podemos acrescentar a questão do pensamento. Quando você está ali fazendo aquela apologia ao álcool, você está gerando um pensamento. Uhum. Esse pensamento, ele é lançado. A gente sabe disso, tudo isso a gente aprende dentro da doutrina espírita. Ele vai chegar em algum lugar, ele vai chegar em alguém que tenha propensão ao uso, né? Então... E você sabe uma coisa específica da doutrina espírita? Vamos imaginar aqui um garoto que se viciou tanto em crack, assim, ficou fazendo um uso abusivo, todo uso é abusivo, mas aquele cara que tá, assim, um dos piores casos que você já imaginou, e ele vem a desencarnar. Como é que esse espírito desencarna? Ainda com a ânsia de querer o crack, tudo isso ele carrega para o mundo espiritual, como é que funciona isso? Ele continua com a mesma necessidade que ele tinha antes de desencarnar, né? Então, ele continua tendo a necessidade de fazer uso da droga. Por isso que a gente tem o processo de vampirização, né? Então, em volta de um dependente químico, sempre existem muitos espíritos vampirizando, né? Incentivando ele ao uso cada vez maior, né? Para que eles absorvam aquela sensação, aquela energia, né? Fluido negativo. Os fluidos, me faltou a palavra, né? Aqueles fluidos todos, né? Eles vampirizam do dependente químico. Até muita gente fala, né? Que Deus protege os bêbados, na verdade, não é Deus que protege os bêbados. Quem protege os bêbados são os espíritos que bebem com ele. Que normalmente são pessoas, como você falou, né? Que têm a necessidade do uso, né? Então, você veja, né? Se a gente lançar um olhar sobre a doutrina espírita, não só é incurável, mas a doença é tão grave que nem a morte do corpo físico elimina a doença. Não, ele fica com todas as lesões de perispirituais que às vezes vão muitas encarnações dolorosas para que ele se recupere dessa questão da dependência química, né? Porque ele, além dele sair da dependência, ainda ele vai ter que recuperar o seu perispírito que foi danificado pelo uso, né? E esse vampirismo que você mencionou, é como assim, esse jovem que eu coloquei como hipotético aqui, ele morreu, ele tem a necessidade do uso do crack, porém, ele com o perispírito, ele não tem mais acesso à matéria. Então, ele vai obsidiar uma pessoa ali, para que vá fumar o crack, para que ela esteja junto e vampirize aqueles fluidos deletérios ali. Então, onde tem uma pessoa fumando crack, como você mencionou, tá cheio de vampiros em volta, ou um boteco, onde a pessoa tá ali se alcoolizando, a cachaça barata mesmo, que tá de manhã tomando ali, tá cheio de obsessor ali em cima junto. Isso mesmo, né? Em volta, ou mesmo um fumante, né? A gente fala assim, a gente esquece do fumante, né? Em volta de um fumante
tem vários espíritos de fumantes que disso, desencarnaram e ainda não conseguiram se recuperar, né? claro. E não dá nem para falar, claro, que uma droga é melhor que a outra, uma é pior que a outra, cada uma tem o seu dano. É que o cigarro, ele não altera, altera no sentido da dependência, que você se torna um escravo do tabaco. Mas diferente do crack, do álcool, que você perde o seu raciocínio, a sua lucidez, né? Mas todas as drogas ali causam um dano. E eu não sei, mas eu tenho a impressão do que uma das grandes vitórias que nós tivemos no Brasil nas últimas décadas aí foi o combate ao tabagismo por várias ações que foram tomadas, né? Porque eu tive a oportunidade de morar na Europa e lá é impressionante o número de fumantes. Eu fui para outros países também, China, para os países muçulmanos, como é normal ver pessoas fumando. Assim, todos os cantos, mulheres, jovens. E aqui, graças a Deus, você vê que está se tornando cada vez mais raro. Você vai numa festa, assim, você não vê ninguém fumando. Você não. A pessoa que fuma, ela meio que se isola, ou meio que vai sendo, né, colocada de lado, assim. E eu acho que é uma vitória muito grande que a gente teve, não é? Você concorda, Luiz? Sim, concordo. O modelo de antitabagismo do Brasil, ele é modelo para o mundo, né? Ah, Esse projeto nosso foi, assim, tem resultados, se reduziu de 50 até mais por cento da população que fumava, hoje em aham, torno de 16, 18%. aham. Né? E você sabe. Mas, em compensação, a questão do álcool tomou outro rumo, né? Entendi. Então, aquela mesma o marketing que existia em cima do cigarro, hoje existe em cima do álcool, né? Se Uhum. você for comparar as propagandas de cigarro da nossa época, né? Eu sou mais velho que você um pouco, Uhum. então da minha época, né? É muito similar com as propagandas que a gente tem sobre o álcool, Uhum. E se né? a gente for olhar em outros países, assim, Irlanda, por exemplo, que tem essa tradição de ser países que têm um consumo de álcool muito exagerado, assim, que os jovens, é cultural já, esse consumo de cerveja. Como é que você vê uma nação toda que tem já essa cultura de a criança com 12 anos tá tomando um pint, assim, desse tamanho de chopp no café da manhã, e os pais acham lindos? Como é que você enxerga esse lado cultural também da coisa? Países mais frios, né? Acho que tem muito alcoolismo em países mais Sim. frios. Não sei se tem uma conexão com isso. Na verdade, o Brasil, não, per capita, o Brasil não é um país dos que consomem mais álcool, né? Uhum, Principalmente os países do leste europeu são uhum, países que têm um consumo de álcool per capita muito maior, né? aham, A questão é assim, você tem uma base de uma pirâmide, né? Quanto mais pessoas você estiver nessa base, mais você vai ter no topo, né? uhum, Então, na base da pirâmide, a gente tem esses que fazem o uso social, né, aham. da bebida alcoólica. Ah, Quanto maior a base, mais pessoas vão estar lá no topo, entendi. né? Então, essa é a questão. São países que vão ter que investir bastante para tratar esses dependentes químicos que surgirão desse consumo do álcool, né? Uhum. E se você me permite fugir um pouquinho do tema, mas pelo teu conhecimento em vício, eu acho que nós já estamos todos viciados em celular ou em telas, assim como um todo. Uhum. Crianças de 2 anos, adultos, como é que você enxerga? Por exemplo, tenta tirar hoje em dia de uma pessoa normal aí, fique 24 horas, uma semana sem celular, ou use o celular só para atender chamada e colocar, ou quantas horas as pessoas gastam diante de uma tela por dia hoje, ou conectados com a mente no online. Como é que você faz um paralelo entre o processo de vício que você trabalha, mas esse vício em tecnologia que nós estamos tendo essa epidemia? Na verdade, a nível mental, você vai despertar praticamente os mesmos mecanismos, né? Que é o sistema de recompensa, né? Uhum, Então, a pessoa sente prazer no uso do celular também. A gente fez uhum, uma vez um experimento, a gente tinha um trabalhinho piloto lá no nosso centro, de falar uma vez por mês sobre dependência química com os jovens. E um dia a gente teve uma ideia de colocar para eles entenderem o que era a falta da droga, a vontade de ter a droga. A gente colocou todos os celulares no meio da roda, ah, né, com o volume alto para que as notificações todo mundo escutasse, né, ou se tivesse alguma chamada, mas ninguém podia tocar, né?
E aí depois a gente conversou na sensação que aquilo... Uma ansiedade, né? Uma vontade de chegar Isso, logo. na vontade, puxa, quem será que mandou a mensagem? Né? E será que alguém sabe? Então foi bem legal, foi um trabalho bem Olha interessante. só. Que a De gente fez empatia até, né? Para a pessoa entender o que é isso, para entender também a dificuldade do dependente químico, né? Então, hoje a gente vê que, assim, o melhor é não iniciar o uso, porque realmente é um problema extremamente difícil de solução, né? Então, você vai precisar do psicólogo, você vai precisar de um psiquiatra, você vai precisar de um grupo de mutua ajuda, você vai precisar trabalhar a espiritualidade, né? Então, a pessoa praticamente ela tem que criar uma nova vida, né? E a realidade nua e crua, infelizmente, eu queria que você até apontasse. Eu imagino que mesmo com todos os esforços, diferentes forças atuando ali na recuperação, o índice de sucesso ainda é baixo, imagino, né? Pessoa que realmente se limpa e se mantém limpa, sei lá por quantos anos assim. Em torno de 30 a 40% só, né? Ah, E isso ainda dentro desses 30 ou 40%, ainda tem muitos que eles, na verdade, continuam adictos. Eles têm o comportamento de adicção, mas só não faz o uso da droga. Né? mas tem Então, que conviver com aquela sensação de abstinência. não é só isso, é toda uma questão comportamental que existe, né? Não houve a mudança de comportamento. Né? Então, ele consegue ficar sem a droga, mas comportamentalmente ele não mudou, né? Como assim seria para eu entender? Assim, ele está sem a droga, mas ele continua tendo as mesmas atitudes? Em que sentido? A dependência química tem algumas características de onipotência, manipulação, baixa autoestima, né? Então, muitas vezes ele não trabalha essas questões, ele continua tendo esse comportamento de manipular as pessoas, de precisar de satisfação imediata, né? Então, às vezes ele deixa vamos dizer, de usar a droga, mas aí fica doido por um esporte, ou fica doido por uma religião. Então, ele simplesmente substituiu o vício, né? Entendi. Então, ele ainda não está num processo de cura, ele só, claro, já é melhor, Claro, é né? melhor você ser viciado em É melhor refrigerante ser do que em viciado uísque. isso, né? Então, mas, assim, vamos dizer, Entendi. a cura, o processo de recuperação ainda não se iniciou. Que legal. A gente está com o nosso tempo perto do limite, o bate-papo está muito bom. Só para finalizar, eu queria que você, Ildo, falasse do ponto de vista de pai e mãe. Para o pai e mãe, a gente sempre pensa numa mãe, né? Não sei porque eu acho que é o amor de mãe, assim, que não desiste do filho, mas assim, que ponto ela pode entender, como é que ela faz para entender que, apesar de todos os seus esforços, e para ela não ter aquele sentimento que eu desisti do meu filho, ou podia ter feito mais, alguma coisa assim, como é que ela entende também que ela tem um limite e que além desse limite tem o livre-arbítrio também daquele ser que escolheu esse caminho? Isso é uma questão importantíssima que a gente trabalha, né? A falta desse limite da mãe e do pai é a codependência, né? Entendi. Então, é esse amor que está adoecido, né? Porque, apesar, ela tem que respeitar, né, as escolhas. Então, o nosso trabalho não é não é simplesmente para que o codependente, o familiar, consiga fazer o dependente não usar drogas. É que ele seja feliz, independente da escolha que o dependente faz. Que é Né? duro, hein? Isso, que é duro, mas esse é o verdadeiro amor, né? Sim. Então, Entender, né? Entender que você é um e espírito, ele é outro, e outro, você tem o teu papel, você não está isso, sendo omisso, por mas isso que é um que... processo, né? E Aham. outra coisa que você tocou das mães, né? A doença dependência química é uma doença paterna. É pela Ah, disfunção do pai, é pela falta dos limites, ou pelo ah, excesso de limites, né? desequilíbrio aí no caso. Isso. É uma Ah, doença que falta a figura paterna, né? Não necessariamente o pai, né? Alguém mas que uma figura faça a paterna. função paterna, né? De dar os Entendi. limites, né? Aham. Disciplina, E regra. disciplina, regra, horário, né? É. Todas essas questões que a gente... tolerância a frustrações, né? Uhum. Então, são todas essas questões. Você sabe do que eu não tenho aqui os dados aqui, mas eu já li estudos sobre essa questão da população carcerária nos Estados Unidos e como o principal gatilho para a pessoa cair na delinquência era a ausência de uma figura paterna no lar. Era uma família
onde houve abandono parental, onde uma série de coisas ali, mas não era nem pobreza, não era, era a questão da ausência paterna que é o principal gatilho, assim, para você ter mais chance de você terminar numa penitenciária. E como é importante isso, né? A gente volta sempre na família, né? Nesses núcleo Isso. aí de amor aí que faz toda a diferença, né? Isso mesmo. Então, são todas essas questões que, dentro de um grupo de mutua ajuda, acabam sendo trabalhadas. Da mesma maneira que o dependente vê no outro dependente o seu processo de adoecimento, o codependente também vai começar a enxergar, através dos depoimentos, que ele está com o seu núcleo familiar numa disfunção. Né? É. Olha, do nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, Pois mas eu é. queria que você deixasse uma mensagem de esperança aí às pessoas, e a gente vai colocar, então, o WhatsApp, vai colocar os links ali para que as pessoas possam procurar o trabalho aí do grupo de apoio da AME, e com certeza vai levar muita esperança a muitas pessoas. Então, abra a palavra aí, 30 segundinhos para você Ok. mandar uma mensagem. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da dependência química, né? E fazer esse convite para que vocês conheçam o nosso grupo, venham conhecer, indiquem, né? Porque é um trabalho muito bonito, muito bem estruturado. Já existem grupos nossos funcionando no Reino Unido, né? Então, o apoio fraterno está indo para o exterior, né? Nós estamos exportando esses grupos. Né? Então, é muito importante, a gente precisa desse apoio de vocês na divulgação dos nossos grupos. Tá? Esse seria o mais importante. Pessoal, eu tinha dado 30 segundos aqui para o Ildo se despedir, mas a direção aqui achou que o papo estava muito bom e me concedeu um minutinho a mais aqui para a gente falar de dois assuntos muito importantes também. E o primeiro deles, Ildo, eu queria perguntar para você em relação à capacitação dos voluntários que participam do grupo de apoio fraterno. Parece que tem um livro que o doutor escreveu. Como é que é feita essa capacitação e que livro é esse? Você poderia comentar com a gente? Ok. Eu vou mostrar o livro aqui, Aham. né? É o Capacitando ao Apoio Fraterno. Tá? Ele foi escrito pelo Dr. Edson Luiz Cardoso, com o auxílio da sua esposa, que é psicóloga, o Dr. Edson é psiquiatra, ela é psicóloga, a doutora Denise, né, e com mais alguns colaboradores que eles tiveram, entre outros médicos, juízes, delegados, teve várias pessoas que auxiliaram na elaboração desse livro, né. Então, como que é feita essa capacitação? Ela é toda baseada nesse livro. Dentro do livro se estuda os princípios, o mecanismo da dependência química, o mecanismo de cada droga, né? A parte da espiritualidade, né? Cada princípio linkado com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo ou com alguma pergunta do Livro dos Espíritos, né? Hoje, as capacitações são feitas da seguinte maneira: a gente tem uma diretoria do Apoio Fraterno, que é Apoio Fraterno Brasil, né, que realiza essa capacitação. Inclusive, eu quero deixar aqui o convite, agora em setembro, nós temos uma turma que vai se iniciar, são 10 módulos, né, são 10 aulas, onde as pessoas vão ter acesso a todo o conteúdo do livro, né. Então, são 10 sábados seguidos, né? A gente vai ter início agora no dia 11 de setembro. Então, se alguém quiser participar, é só entrar em contato com o meu número, que daí eu passo o contato que é necessário, que quem vai realizar essa capacitação é essa equipe, né, que é lá da AME Santo Ângelo, né, do Apoio Fraterno de Santo Ângelo, que é o primeiro grupo de apoio fraterno que teve, onde originou todo o projeto, né? Um grupo que foi criado lá em 2004. Né? O apoio da AME, ele surgiu de 2013 para cá. Aí se tornou um trabalho que a AME buscou e encampou esse trabalho, e aí é ela que faz essa capacitação dos voluntários. Hoje é toda online, antigamente era presencial também, hoje é toda online. E uma vez no ano, os voluntários também, que já estão trabalhando, têm uma capacitação também para que eles estejam sempre atualizados em relação à dependência química, à codependência, à metodologia do grupo.
Que legal. Então fica o convite para você que quer contribuir. Tem muitas pessoas que precisam desse trabalho voluntário. A gente fala aqui de espiritismo, de caridade. Então acho que é uma forma de você exercer a caridade, o evangelho, os ensinamentos de Jesus, estendendo a mão a tantas pessoas que estão em necessidade nesse momento. E o outro assunto que eu fiquei devendo, que a gente não pode deixar de abordar, é a questão do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio e doenças psiquiátricas, psíquicas, enfim. E, você sabe, você tem alguns dados interessantes, mas eu estava lendo aqui, nos Estados Unidos, aqui a fonte é a revista The Economist, a taxa de suicídio nos Estados Unidos tem aumentado nos últimos 13 anos, de maneira consecutiva. E para você ter uma ideia de quanto isso é grave, aqui os últimos dados são de 2018, mais de 48 mil americanos cometeram suicídio, e isso é a 10ª causa de morte nos Estados Unidos, superando acidentes de trânsito e homicídios. Então veja como a situação está gravíssima lá na Europa, e aqui não deve ser muito diferente. Então eu queria que você comentasse também algo sobre o Setembro Amarelo, como é que a gente pode conscientizar as pessoas, como é que a gente pode aproveitar esse momento aí para evitar que mais pessoas caiam nesse abismo que, sob a luz da doutrina espírita, ainda que esclarece mais, né, a vida de um pós-suicida no além, é bastante complicado, um resgate muito temeroso. Então, o que você nos traz de mensagem em relação a isso, Hildo? Eu gostaria de novo de trazer o olhar da doutrina para isso, né? E fazer um link junto com a dependência química, né? Uma grande parcela dos suicídios tem o componente de uso de álcool ou de alguma droga, né? E se a gente for pensar como a doutrina espírita nos ensina, a gente sabe que todo dependente químico que desencarna devido à dependência química, ele é um suicida também. Se nós temos hoje as duas maiores causas de mortes evitáveis no mundo, tirando a pandemia agora, né? Mas o que a gente tem é o fumo e o álcool. Então, você veja como você vai ampliar esses números do suicídio se você contar com eles, linkando com o conhecimento espírita, a essas pessoas que desencarnam pelo fumo, só pelo fumo e pelo cigarro, sem contar todas as outras drogas ilícitas, né? Hoje tem também nos Estados Unidos uma epidemia de mortes provocadas por overdoses de opiáceos, né? Mata mais do que as outras drogas. Então, se a gente for computar todos esses números como suicídios, a coisa A gente tem uma realmente dimensão da gravidade do há problema, né? uma dimensão da gravidade do problema, né? Que Então, coisa. eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que ter dentro da doutrina espírita quando a gente vai olhar para a dependência química. Quando a gente vai olhar para aquela questão que você me perguntou lá atrás, né, que se eu não estava sendo radical demais de não fazer uso de álcool e de qualquer substância que seja, né? O alcoolista que desencarna é um suicida, né? Então, acho que a gente tem que refletir os ensinamentos da doutrina e linkar com essas questões nossas do dia a dia. Eu acho que é importantíssimo isso, né? Então, veja como o olhar da doutrina nos amplia o olhar sobre um problema que já é gravíssimo. Você já tem crianças de 7, 8 anos, né, se suicidando, né, ou com tendências, ou tentando suicídio, né? Então, dentro do alcoolismo, as mulheres que procuram tratamento, quase 50% já tiveram alguma tentativa de suicídio, né? Então, veja como são dois problemas que estão extremamente relacionados, né? A dependência química e o suicídio, né? Então, fica esse alerta, né, para que a gente olhe para a questão da dependência química com um olhar mais abrangente,
né? Uhum. Que, como você bem colocou, é um suicídio também, né? Indireto, digamos, não é o suicídio direto, mas a pessoa vai se matando aos poucos ali É e vai isso, ter que responder por isso. Sem sim, falar no outro karma que ela acumula também, que é o estrago que ela faz na vida de quem está em volta também, né? isso Então também. você veja aqui que situação, né? Como é que uma substância ali pode causar uma destruição tão grande, né? Então, muito interessante essa oportunidade da gente falar do suicídio com a dependência química. Você vê como Isso. você amplia um Uhum. problema que já é gravíssimo. É verdade. Tanto um leva o outro, né? Quem tem tendências suicidas já por problemas mentais se agrava pela questão do abuso químico, e o abuso químico também leva a questão da tendência. Então, realmente, é um mês, então, muito propício para a gente abordar esse tema e que as famílias estejam atentas aí a seus filhos, as esposas aos seus maridos e vice-versa, porque essas pessoas precisam de um apoio, porque muitas vezes cruzaram aquela linha que por si só já não conseguem mais voltar, né? Então precisam do resgate. Olha, Ildo, muito obrigado pela sua participação. Parabéns por esse trabalho maravilhoso que você realiza aí, que você doa seu tempo, sua energia, seu carinho aí a essas pessoas que precisam. Faço votos para que outras pessoas também somem esforços aí com o trabalho realizado pelo grupo e que essa nossa mensagem possa chegar a muitas pessoas que estão necessitadas de ouvir esse conforto, né, de ter esse amparo, assim, de saber que tem solução. Por mais que você esteja numa situação muito difícil, uma pessoa querida, parece que está ali, você não enxerga uma luz no fim do túnel, mas graças a Deus, assim, tem sim, tem solução, tem um caminho, não é fácil, não é toda hora, mas existe uma saída para reverter esse quadro. Então, Hildo, muito obrigado, que Deus abençoe você, o seu trabalho e todos aqueles que empregam seu tempo como voluntário para ajudar os outros. Muito obrigado, viu? A gente é que agradece sempre essa oportunidade de estar aqui falando da dependência química, falando do apoio fraterno, né? É um trabalho assim que eu tenho muito carinho no meu coração de realizar e vejo assim como fundamental que a doutrina espírita lance um olhar para essa problemática, né? E nós necessitamos de um apoio de todas as casas espíritas, né, na indicação de pessoas que estão passando por essa dificuldade, ou familiares, ou dependentes químicos, né? Então, nós temos em Curitiba 3 grupos funcionando online, né? Um às terças-feiras, às 8 da noite. O nosso grupo, que é da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, às quintas-feiras, às 19h30. E temos também nas sextas-feiras, às 20 horas, lá do Caminho do Evangelho, né, de São José dos Pinhais. O de terça é ali do Caminheiros do Bem, ali do Portão, né? Então, a gente vai deixar aqui os números dos coordenadores desses grupos, né, para que as pessoas procurem, né, ou indiquem pessoas, né, é um trabalho extremamente sério, as capacitações são muito levadas a sério, e é um trabalho que já está aí desde 2004, né, e está cada dia mais sendo abrangido aí no país todo, são 21 grupos já funcionando, né, então, que as pessoas realmente nos apoiem nessa divulgação, porque a gente acha que dentro da doutrina espírita não tem esse problema, né. Tem uma pesquisa que foi feita em São Paulo, por um psiquiatra de lá, espírita, né? E dentro da mocidade, ele constatou que 80% dos jovens que frequentavam já haviam feito uso de alguma droga ou lícita ou ilícita. Né? Uhum. Então, a gente achar que por estar dentro da doutrina espírita nós somos imunes a esse problema, esqueça. Esse Uhum. problema é muito grande dentro da doutrina espírita, como em qualquer outro lugar. Né? Não existe mais lugar hoje no nosso mundo, infelizmente, em que você não tem acesso fácil às drogas. Uhum. Então, fiquemos atentos. Hildo, mais uma vez, muito obrigado aí e sucesso no seu trabalho. Ok, obrigado, uma boa noite a todos, obrigado, Paulo, obrigado ao Rodney aí, que sempre nos cede esses espaços para que a gente fale sobre a dependência química e o apoio fraterno. Legal. O Rodney, que ele menciona ali, é o nosso diretor, o nosso chefe, que é o idealizador do programa aqui. Ele acaba não aparecendo, mas é graças a ele aí que É, tudo isso aqui acontece. Então, depois desse bate-papo importantíssimo,
para conscientizar as pessoas dessa questão que a gente vive. Eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, a sua presença aqui, por ter estado conosco até agora. Queria pedir novamente que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a pessoas que precisam. Faço também uma saudação a todos que nos acompanham através da Rádio Espírita do Paraná e também da TV Espírita do Paraná. Eu sou Paulo Machado. Se você quiser conhecer mais sobre mim, é só você acessar paulomachado.com. Agradeço tanto a todos que tornam esse programa possível e a você que nos acompanha, e rogo a Deus que abençoe você, o seu lar, e se você estiver passando por uma situação dessa, procure ajuda, procure aqui os contatos que a gente vai deixar embaixo, porque sempre com o amparo de Jesus, com muita fé, com muita luz, a gente encontra um caminho para reverter as grandes tribulações dessa nossa vida neste mundo de provas e expiações. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima.